Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e hoje eu vou montar um vídeo para vocês demonstrando o que são mini contratos e apresentando uma estratégia bastante interessante que demonstra a reversão de tendências ou de alta ou de baixa, nesse caso aqui em particular o martelo, e nós chamamos aqui de Golden Hammer. Antes de demonstrar alguns momentos dessa semana, desses dias, em que ficou bem claro a mudança de comportamento de preços no surgimento desse candlestick chamado martelo. O contrato de mini índice é um ativo que representa um acordo de compra ou venda de um produto em uma data futura, sendo uma versão menor do contrato padrão do Ibovespa. O mini índice representa 1/5 de um contrato futuro do Ibovespa. Portanto, se o Ibovespa estiver em 131 mil pontos, um contrato de mini índice resulta em 26.200 pontos. O contrato futuro é um tipo de derivativo, ok? Mas você não precisa ter 26 mil reais. O mercado permite que você opere alavancado. Por exemplo, você precisa depositar garantias de no mínimo 100 reais. Então, se você já tem uma conta numa corretora, você tem lá um dinheiro naquela conta, você pode separar parte desse dinheiro como depósito de garantia, também chamado de depósito de margem, nesse caso em particular, para operações day trade no valor mínimo de 100 reais. Se você acredita que o Bovespa vai subir, você compra um mini contrato. Se subir 100 pontos, você ganhará 20 centavos por ponto, o que resultará em 20 reais. Se cair 100 pontos, por exemplo, você perderá 20 reais. Tem que se tomar muito cuidado, porque de repente os preços mudam e vão para um lado oposto àquilo que você estava esperando. Vamos supor que caia 1.000 pontos, você perderá 200 reais. Então, bastante cuidado, use o stop loss, ok, pessoal? Que é um ponto de saída pré-definido para você não perder muito. Se você acredita que o Ibovespa vai cair, você vende um mini contrato. Se cair 100 pontos, você ganhará 20 centavos por ponto, o que resultará em 20 reais. Se subir 100 pontos, por exemplo, você perderá 20 reais. Ok? Então, quando você opera vendido no mini índice, você está acreditando que o Ibovespa vai cair. O especulador pode operar quantos contratos quiser, mas seja esperto e na fase de aprendizado opere apenas um contrato. Quando você tiver experiência, já estiver algum ganho, a coisa estiver funcionando bem para você, aí pode ser bastante interessante você operar dois contratos e numa fase crescente você vai aumentando os teus riscos. Todo cuidado é pouco, hein? Lembre-se disso. A bolsa, dinheiro não tolera desaforos. Muito cuidado em operar mini índices, tanto de contratos Ibovespa quanto de dólar. Esse vídeo em particular é sobre o mini de Ibovespa. Mas falando no Ibovespa, o que é o Ibovespa? O Ibovespa é um conjunto de ações, na verdade são 84 ações, que tem pesos, por exemplo, o peso da Vale na formação do Ibovespa é 11,47%. E a Petrobras 8,67 na PTR4, mais 4,12 na PTR3, ou seja, a Petrobras é a que tem a maior representatividade no Ibovespa. Esse conjunto das 20 maiores posições no Ibovespa representam 70,36%. Ou seja, o que acontece com esse conjunto de empresas reflete no Ibovespa. Esse outro conjunto de 20 empresas representam mais 18,67%. Esse outro conjunto de empresas representa 7,67%. Esse outro conjunto de empresas, aqui são 20 empresas, representam 3,07%. E essas últimas 4 empresas representam 0,225%. Então, o Ibovespa, ele é o que está acontecendo na Bolsa com essas 84 empresas subindo ou caindo, multiplicado pelo peso de cada empresa. Uma outra forma de você tentar antever o que pode acontecer
com o comportamento do mini índice, já que o contrato futuro ele parte do Ibovespa e mais uma parte especulativa pura, né, do que vai acontecer em data futura. Então ele é um pouquinho maior ou um pouco menor do que a quantidade de pontos do Ibovespa, ok? Mas não tem como o Ibovespa estar positivo, vamos supor, o Ibovespa subindo 0,20 e o mini contrato caindo 0,15, 0,20, 0,30. Dificilmente. Eles andam não na mesma quantidade de pontos, mas quando um está positivo, o outro também, ok? Uma outra forma de enxergar o Ibovespa, a importância é em relação a segmentos. São esses os segmentos de empresas no Ibovespa. E numa visão gráfica, né? Nós temos aqui a maior representatividade do Ibovespa, é o mercado financeiro, depois petróleo, depois minério, depois energia. E também a indústria tem uma representatividade razoável. O que acontece com esses 5 grandes grupos gera mais ou menos 70% do que acontecerá no Ibovespa. Se o petróleo sobe, grande chance das empresas petrolíferas subirem. Se o minério de ferro sobe, grande chance das mineradoras subirem. Se as condições macroeconômicas, endividamento do país, enfim, o que a economia está fazendo, o que está acontecendo, muito foco político aqui, muito foco macroeconômico. Se estiver tudo bem, provavelmente os bancos sobem. Energia é uma coisa um pouco mais. Não sofre tanta variação no dia a dia, é um pouco mais sólido. Nada impede que os preços de ações de energia possam cair. Indústria também, são poucas as indústrias, um destaque especial aí para a VEG, né? Mas essa é a estrutura de composição do Ibovespa. Voltando ao foco principal daquilo que nós estamos conversando, né? Vou voltar àquele arquivo original, né? Em que nós estamos estudando a utilidade do candle martelo, ou quando ele está na parte superior, que recebe o nome de enforcado, ele apresenta modificações de comportamento de preços. E nós vamos ver isso num histórico do próprio Ibovespa. Ok? Eu peguei algumas datas de agosto e setembro, agora de 2024. E há uma coisa interessante analisando o comportamento de um dia. Cada candle, que são essas velinhas aqui, tem 5 minutos de duração. O que a gente percebe claramente é que o comportamento de um dia não tem quase que nenhuma ligação com o comportamento do Ibovespa futuro no dia seguinte. Não é um processo de continuidade. Quem opera contratos futuros de Ibovespa ou de mini índice tem que se preocupar com o que está acontecendo no dia. Não tem muita correlação o hoje com o ontem e o hoje não tem com o amanhã, ok? Pode cair 2, 3% num dia, pode subir 2, 3% no dia seguinte, como pode continuar caindo. Não há uma correlação perfeita entre o que acontece num dia e o que acontece no outro. Mas o destaque especial desse vídeo é em relação à mudança de comportamento quando ocorre o surgimento do martelo. Então, nós temos aqui no dia 28 de agosto, abriu o Ibovespa, abriu em queda, aqui são os contratos futuros, tá? Abriu em queda e aí surge um martelinho aqui. No que surgiu esse martelo, dá para perceber claramente a mudança de tendência. Então, é uma das informações base para a tomada de decisão de fazer uma operação. Nesse caso em particular, o investidor ou o especulador teria feito um contrato de compra, teria comprado um contrato. E olha como subiu bastante, hein? Tendo um pouquinho de paciência, administrando os riscos, aqui a pessoa ganhou um bom dinheiro, tá?
lembrando que ganha 20 centavos por ponto que o Ibovespa sobe. E aqui nesse espaço subiu mais de 400 pontos. A gente está falando que a pessoa aqui ganhou, olha, 400 vezes 2. Então a pessoa ganhou aí R$ 200, né? Desculpa, R$ 80. Não é vezes 2, é vezes 0,2. Porque no contrato cheio remunera R$ 1 por ponto, mas no mini índice apenas 20 centavos por ponto. Então foi um indicativo. Vamos avançar um pouco mais, indo para o dia 29 de agosto. Vamos ver se tem a ocorrência de um martelo. Tem aqui, ó, por volta, lembrando, cada candle são 5 minutos. Aqui, por volta das 14 horas, surgiu a figura do martelo. O Ibovespa estava caindo um pouquinho, levemente, quase que lateralizado. Aí esse martelo fez reverter aquela tendência daqueles minutos anteriores e assumiu uma tendência de alta. Não foi uma alta tão expressiva, mas gerou ganhos, ok? Vamos agora olhar a um detalhe. Tanto faz se o martelo ele está com a sombra na parte superior ou se ele está com a sombra na parte inferior. Não importa. Ele aparecendo, ele demonstra uma reversão de tendência. Então, aqui, já no dia 30 de agosto, surge um martelo, vinha em queda, com o surgimento desse martelo invertido, a mudança de comportamento, né? Ok? Depois aqui, volta a cair um pouquinho e um novo martelinho, demonstrando uma nova mudança, uma tendência momentânea ali de alta. Então, quem estava operando nesse dia 30, ao comprar aqui, ganhou, porque o índice subiu. Depois, nesse outro momento, ganhou mais um pouquinho e ele acabou sendo bastante curto esse movimento de alta e logo em seguida um declínio bastante forte. Quando a gente vai para o dia ainda mais um pouquinho, no dia 30/8, nós vemos que aconteceu uma lateralização por muito tempo, hein? Das 14 horas até próximo do fechamento, uma lateralização. Já no dia 2 de setembro, uma coisa bastante interessante. O fechamento do Ibovespa aqui, no dia 30/8, lateralizado. No dia seguinte, no dia que foi a segunda-feira, dia 2 de setembro, o Ibovespa abriu com uma grande queda. A gente chama isso aqui de gap. Essa distância entre o candle do dia anterior e o de abertura, bastante grande. Então, uma queda grande em relação ao dia anterior. Ele até teve um pequeno martelo invertido, assumiu tendência de alta, mas não se manteve e logo em seguida uma grande queda. Uma grande queda. Uma lateralização. Aqui, ó, no dia 2/9, um martelinho invertido, demonstrando a inversão de tendência, uma pequena alta, deu para alguém ganhar algum dinheirinho aqui, lateralização, depois uma pequena alta, um martelinho invertido aqui, que demonstrou que haveria uma mudança, e houve. Depois, a partir daqui, uma queda no final do dia. Então a gente está vendo que os martelos, eles ajudam a identificar pontos de entrada, ok? E ele tanto pode ser na posição normal com a vela para baixo ou na posição com a vela para cima, que a gente chama de martelo invertido. Nós temos aqui no dia 3 de setembro a formação aqui, um martelinho aqui por volta das 14 horas, vinha em queda, o martelinho surgiu, subiu. Então quem comprou aqui, quando surgiu esse martelo, teve ganhos, ok? Depois nós temos um outro martelinho que surgiu aqui, já perto do fim do pregão,
ele vinha numa tendência de baixa, o martelinho gerou os ganhos, né? Então, é lógico que não é 100% de certeza que todo surgimento de martelo poderá gerar ganho, mas em grande parte dos momentos em que isso acontece, gera ganho. Vamos ver mais um pouco aqui, né? Aquilo que eu comentei aqui, no dia 4 de setembro, vocês estão vendo que o índice vinha, cada um são 5 minutos, né? Vinha numa queda, um martelinho invertido que demonstra que está por acontecer uma reversão de tendência e acontece. Olha a grande alta que teve, né? A grande alta que teve. Então o martelo ele ele identifica com muita propriedade uma mudança de comportamento. Tem dia que surge um ou dois martelos, tem dia que não surge nenhum. Então o especulador ele pode ficar o dia inteiro tentando encontrar um momento de entrada. Em particular, o martelo é um ponto bastante seguro de entrada e não acontece. Tem dias que acontecem muitos, né? Aqui no dia 5/9, nós vemos de novo aqui uma pequena queda, o surgimento de um martelo e uma alta. Ok? Vamos ver aí no dia 6 de setembro. Nós temos aqui o início do dia, uma pequena queda, um martelinho invertido. Olha a grande alta que deu. Então, quem comprou aqui no surgimento do martelo teve um ganho razoável. Aqui mais de 200 pontos, né? Mais de 200 pontos, bem mais. Considerando 20 centavos por ponto, um contrato só já teria dado um bom dinheiro. Mas aqui vocês estão vendo que tem essa figura que parece um martelo. A gente pode chamar de enforcado quando surge na parte superior. Ele produz exatamente o oposto do martelo. Ele não faz o índice subir. Na verdade, ele demonstra que está para acontecer uma mudança de tendência. Estava subindo, apareceu aqui essa figura do enforcado, os preços caem. Ok, pessoal? Então a gente olhando, eu tenho operado esses dias essa figura do martelo e tenho tido ganhos. Lembrando que não é uma certeza de que 100% das vezes que surgir o martelo você terá ganho. Em grande parte das vezes, mas não em todas. Por isso o cuidado, por isso a gestão de risco. Aqui, ó, nós temos uma queda no dia 9 de setembro. Surge um martelo, mesmo assim continuou a queda. E logo em seguida, um martelo invertido. E aqui a mudança de comportamento. Não muito forte, né? Vem numa alta e de repente essa figura aqui parece um martelo invertido, parece um enforcado. Alguns chamam de estrela cadente. Ele também demonstra que vai reverter a tendência. Vinha numa alta, no surgimento dessa figura, a queda. E a queda foi forte, né? No dia 10 de setembro, 10 de setembro, nós temos aqui essa figura que não dá para classificar como um martelo, porque esse tem uma sombra bastante grande aqui, né? E nós temos um corpo muito pequeno. Ele parece, mas ele estava subindo, né? E aqui nós temos um enforcado, que é uma figura semelhante ao martelo, mas surge na parte de cima, na resistência. E com quase 100% das vezes, aparecendo essa figura quando está no topo, reverte para baixo. E reverteu forte, né? E olha que interessante. 5 minutos cada candle. O terceiro candle foi um martelo invertido, reverteu para alta. Vocês estão vendo que em muitas das vezes tem acontecido a reversão de tendência no surgimento do martelo, né? Depois vamos ver se tem mais algum aqui. Aqui, ó, já por volta das 16h30, mais ou menos, 16h40, no dia 10/9, estava numa pequena queda, surgimento de um martelo, uma alta razoável.
Então eu tenho buscado assumir riscos de mini índice exatamente nesses momentos do surgimento da figura do martelo ou do enforcado, tá? Vamos ver mais aí, dia 11/9. 11/9. Aqui foi um dia que não teve os martelos clássicos, né? Tem aqui um martelo invertido, mas a subida foi pequenininha. Quem entrou aqui ganhou alguma coisa. Tem dia que eles são mais fortes, né? O que seria um martelo forte? O tamanho da vela é ter mais ou menos 1/3 do tamanho total, né? Então você tem aqui, por exemplo, tem aqui esse desenho, imagina que fosse na parte inferior. Você tem uma sombra grande, 2 vezes ou um pouco maior do que o tamanho do corpo, tá? Vamos ver. No dia 13, ó, nós tínhamos aqui uma lateralização, um martelinho, que indica a mudança de comportamento de preços, e um martelo clássico aqui, né? A subida que aconteceu. E aqui em cima, ó, como se fosse um martelo invertido, na verdade, quando está no topo, a gente pode chamar de estrela cadente, uma reversão de tendências. Aqui, a pessoa poderia, no dia 13/9, a pessoa poderia ter entrado de forma vendida, teria ganho um bom dinheiro. Depois a gente tem, vamos ver mais algum. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma data, não, né? Eu fechei com o comportamento de todo esse período. Aqui cada candle representando 1 hora, né? E nós vemos aqui, ó, tinha uma pequena queda, um martelo, tendência de alta, ok? Mas quem opera no mini índice, o ideal é operar com um gráfico de cada candle 5 minutos, tá? Fica mais fácil aproveitar oportunidades de entrada ou saída. Ok, pessoal? Esse vídeo era para mostrar para vocês como funciona, qual é a lógica do Bovespa, qual a lógica do mini índice e para vocês terem uma ideia de ganho, né? Lembrando que a cada ponto são 20 centavos que você ganha, ok? Até outro dia, pessoal. Abraços!